Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, essa semana eu falei sobre Bunch, sobre metodologia, e eu há algum tempo já queria fazer um programa só sobre pergunta. Pergunta no sentido de quais perguntas você pode usar no seu cliente para descobrir o que você quer descobrir. O programa de ontem, se você não ouviu, ouça, é sobre Bunch. E eu vou fazer um resumo bem simples agora do que é Bunch, que é business. É budget, authority, need and time. Ou orçamento, autoridade, necessidade e tempo. Tempo no sentido de tempo de compra. Como eu já fiz um programa ontem, vai lá, ouve, tá bem legal. Mas basicamente esse é um acrônimo para você, das coisas que você precisa descobrir no teu cliente. Se o cara tem orçamento para comprar a tua solução, se ele tem autoridade para fazer a compra, se a pessoa que você está conversando é quem decide, se a necessidade existe e se está no tempo de compra. E aí, o que é importante quando você vai montar o teu script? E esse é o objetivo desse programa. Como é que você vai montar um script para descobrir o Bunch? E aí, algumas perguntas que eu acho que são importantes, e você vai ter que entender que você vai ter que usá-las de maneira inteligente e no momento adequado da reunião. Entende-se uma coisa, reunião não é interrogatório. Apesar de você ter que descobrir algumas informações do teu cliente, você não é advogado, nem delegado, nem detetive. Então, o teu objetivo não é que a conversa seja uma inquisição, mas que seja algo agradável. Então, você vai ter que usar técnicas de perguntas para ir encaixando as perguntas que realmente são importantes no meio do caminho, ou ir cercando o cliente para que ele te dê a resposta. Então, tem o quebra-gelo, que é importante, aprender a fazer pergunta aberta é importante, aprender a usar a hora de usar perguntas fechadas é importante. Se você não sabe o conceito de pergunta aberta e pergunta fechada, basicamente pergunta fechada são perguntas de sim ou não. Então, sei lá, você gosta de bolo de chocolate? É uma resposta que é meio que sim ou não, ou de vez em quando. Não tem muita margem para interpretação. E perguntas abertas são perguntas que a pessoa ela precisa desenvolver, que não dá para ser sim ou não. Pode ser, por exemplo, qual é a sua opinião sobre o Rio de Janeiro? Não dá para a pessoa falar assim, gosto. Até dá, mas ela tem mais chance de desenvolver uma resposta. Por isso é importante você saber usar essas perguntas quando você está negociando. Começar com perguntas abertas vai dando caminho para o cliente falar. E o cliente falar é muito importante para você descobrir as informações que você quer. Mas enfim, sem mais delongas. Tem coisas que eu percebo nos meus vendedores, que tem perguntas que são mais fáceis e mais difíceis. Eu tenho que descobrir o orçamento do cara, eu tenho que descobrir se ele tem autoridade para comprar, se há necessidade e se ele está no tempo. Dessas, a mais difícil é descobrir se o cara tem grana. Então, essa aqui talvez você precise de um pouco mais de confiança do cliente para perguntar. Mas, por exemplo, algumas dicas de perguntas. Vamos lá. Autoridade. Eu quero descobrir se aquela pessoa tem autoridade para comprar o produto que eu estou vendendo, produto ou serviço. Qual pergunta que eu normalmente uso? Qual é o teu processo de compras? Essa pergunta obriga o cara a te dizer qual é o fluxo. Não, eu estou vendo a proposta agora, vou levar para o meu gerente, se ele gostar, ele vai levar para o diretor, que vai levar para o presidente. Se todo mundo aprovar, isso vai para suprimentos para a compra ser feita. Beleza, você sabe quais são os passos da compra do teu cliente. E você já sabe que ele não tem poder de decisão. Quando o cliente é menor, especialmente, aí o Bunch ele é bem eficiente. Quando o cara tem só um sócio, você já tem um sócio, às vezes só um gerente, você já está batendo papo com a pessoa certa. Uma pergunta que é muito importante, por exemplo, você está falando com um dono. Como é que é o processo de compra? Você tem... É você que assina o contrato? Você tem que discutir com mais alguém? Essa é a oportunidade do cara te dizer não, sou eu que assino, ou não, eu tenho que ver com o meu sócio. Enfim, essas são perguntas que vão te ajudar a entender com quem você está falando no sentido do processo decisório. Descobrir se a pessoa tem autoridade para assinar ou não. É lógico que não dá para você perguntar isso logo no início, mas é uma pergunta que ela tem que ser feita.
pergunta que você pode usar para necessidade. Para você entender se o cara se tá claro na cabeça do cara o tamanho do problema que ele tem não tendo a sua solução. Então, por exemplo, se você vem de treinamento em idioma, que é o meu caso, uma pergunta que é fácil de fazer é, por exemplo, o teu time tem necessidade de interagir com outros países? Se a resposta for positiva, tem. Como é a interação? É só com o time interno? Tem que lidar com o cliente? É frequente? Eu consigo, com essas perguntas, descobrir qual é o tamanho do problema e qual é a necessidade que o cara tem. Você já tem algum treinamento corporativo de idiomas hoje? Aqui eu vou descobrindo qual é o tamanho da necessidade e por que que ele está cotando comigo, se ele me procurou. Se for numa prospecção, eu consigo, com essas perguntas, entender se ele percebe o tamanho do problema. Se você vende, por exemplo, sei lá, tecnologia, se você vende TI, sei lá, banco de dados, você pode perguntar, banco de dados não, melhor, serviço na nuvem. Você pode perguntar para o cara se ele já teve em algum momento algum problema de perda de dados. Essa é uma informação importante porque provavelmente em algum momento o cara teve, e aí você pode perguntar como é que vocês solucionaram. Ou qual é o tamanho da segurança que você tem hoje internamente. O que aconteceria se você, sei lá, se o teu servidor queimasse e você perdesse as informações. Se você vende RP, ERP, né, que é o sistema oh meu Deus, sistemas de gerenciamento. Pô, eu trabalhei tanto tempo vendendo ERP e já tô esquecendo, a ver se pode. Mas enfim, se você vende ERP, sistemas de gerenciamento, sistemas de controle corporativo, você pode perguntar, por exemplo, você está falando com um cara do financeiro, como é a integração do faturamento com o financeiro? Vocês conseguem ter controles das notas que estão, nas notas geradas, se os boletos foram gerados? A baixa, quando o cara paga no banco, a baixa é automática? Como é que vocês consolidam banco versus faturas em aberto? Essas perguntas vão te mostrando se o cara, por exemplo, falar assim, não, tá tudo funcionando, pronto, você já sabe que não é aqui que você vai bater. Mas se o cara fala assim, pô, cara, a gente perde muito tempo analisando, fazendo consolidação de banco, que é uma coisa relativamente comum, tá? E, bom, você já sabe qual é a necessidade que o cara tem. Aí um erro que o vendedor comete é, ele pegou a primeira informação, ele vai embora. Aqui, quando você descobre uma ferida, é a hora que você bota o dedo e vai fundo para entender exatamente qual o tamanho da dor. Tá, mas vocês perdem tempo, mas vocês têm prejuízo financeiro? Por exemplo, cliente que ficou devendo mais tempo e vocês não estavam cobrando porque não estava no follow-up de vocês? Cara, isso é problema de fluxo de caixa. Isso aqui, dependendo de como a tua solução resolva, você pode fazer o cara ganhar dinheiro de fato com a tua solução. Então, entender a necessidade, aqui você vai ter que trabalhar o máximo que você puder as perguntas. E aí, pô, se você vende, sei lá, treinamento corporativo, por exemplo, vai treinar teu time de vendas e o teu time... Como é que você faz o onboarding desse pessoal? Quanto tempo demora para a pessoa estar pronta para vender? Por exemplo, para o teu vendedor estar pronto para ir para a rua para atender cliente. Quando você descobre isso, o cara fala assim, leva 3 meses. Pô, se a tua solução, por exemplo, de treinamento corporativo corta na metade o tempo, por 1 mês e meio, para o vendedor começar a performar, cara, você bota dinheiro na mão do cara. Por isso é bom e importante você entender a necessidade. Agora, se o cara te fala, pô, não, 15 dias o cara já tá vendendo, talvez aqui não seja o caminho. Enfim, dependendo do tipo de produto que você vende, a necessidade vai mudar, obviamente. Por isso é muito importante conhecer o teu produto para você dizer qual tipo de solução qual tipo de problema você resolve. Lembra sempre o seguinte, cliente não compra produto, cliente compra solução de dor. Cliente compra coisas que resolvam o problema deles. Eles não compram o teu produto, eles compram o que eles precisam. Sempre vai ser assim. Então, conhecer o teu produto vai te ajudar a desenhar as perguntas que você deve fazer numa negociação. Então, sempre pensa isso.
qual é a dor principal que o meu produto resolve. Com isso na mão, você consegue. Com isso na mão, você consegue ser mais assertivo na hora de fazer uma pergunta para o teu cliente. Tempo, para você entender qual é o time frame, o tempo de contratação. Sei lá, pô, legal, você já sabe que é o cara que decide, você já sabe que ele é o cara que decide ou não, você já sabe que a necessidade ela existe, você quer saber o tempo. Quando você planeja iniciar, por exemplo, um treinamento corporativo de idioma, por exemplo, é uma possibilidade. Pretendo começar já no mês que vem. Opa, você já sabe que a decisão vai acontecer agora. Cara, isso aí é um projeto para 2022. Então, pronto. Não adianta dar desconto, não adianta forçar a negociação. Esse cara ele já tem um tempo de compra diferente. Ou desenhe estratégias para encurtar esse tempo. Por exemplo, por que para 2022? Por que não agora no próximo semestre? Já tenho um contrato com outra escola, então não tenho condições de mudar agora. Pronto, já sei. Já sei que não tem o que fazer, o cara tá amarrado num contrato. Agora, cara, a gente tá desenhando política de idioma, isso leva tempo. Eu posso te ajudar a desenhar política de idiomas pra gente acelerar esse processo. Pronto. Entender o tempo pode te ajudar a entender se aquele cara tá pronto para descer pro teu forecast ou descer no teu pipeline para linhas de negociação e análise de contrato e tal. Ou se não tá, e isso realmente só vai acontecer no futuro. Beleza, já falamos de 3 quadrantes, falta o quarto, que é budget, que é o mais difícil disparado. Esse não tem uma fórmula mágica, mas existem algumas perguntas que você pode fazer que vão te ajudar. Por exemplo, qual o tamanho do teu investimento hoje? Quanto você gasta mensalmente na solução que você tem hoje? É uma possibilidade do cara te abrir quanto ele gasta. Apesar dele não ter te dito o orçamento que ele tem, e se ele te abrir essa informação, significa que você vai ter um parâmetro de quanto ele já paga e quanto ele pode pagar, desde que ele não queira diminuir os custos. Uma pergunta que eu sempre faço é: você já tem orçamento definido para esse tipo de solução? Então, por exemplo, como eu trabalho com treinamento corporativo, obviamente isso vai depender do tipo de empresa, né? Então, por exemplo, digo, vocês já definiram um orçamento quanto vocês esperam gastar por trimestre ou por quadrimestre? Essa é uma forma de baixar a percepção de valor. Gatilho, né? Esse é um gatilho de ancoragem. Eu quero que o cara ancore por baixo. Se eu penso anualmente, pode ser 1 milhão. No trimestre já são 250 mil. 250 mil menos que 1 milhão. Então, a percepção de preço é diferente. Mas essa pergunta ela tem que estar num estágio bem avançado da conversa. Ou você tem ideia de quanto custa um treinamento de idioma, quanto você está disposto a gastar por pessoa? Ou você tem política de reembolso? Quanto você gasta hoje por pessoa? Ou na tua política de treinamento tem desenhado o orçamento por pessoa? Ou vocês têm um orçamento por área? Ou o orçamento ele é corporativo? Tudo isso vai te dando o cenário de onde vem a grana, de onde vem o dinheiro. Pode vir tudo do RH, isso pode ser pago pela área, o que é relativamente comum. Isso pode ser uma política que é por pessoa, não importa a área, tipo numa política de reembolso. Isso falando de treinamento corporativo para idioma. Mas se você está, por exemplo, pensando num treinamento corporativo para vendedor, se você vende, por exemplo, treinamento corporativo para vendedor novo, para fazer o onboarding, os treinamentos básicos de vendas que você acredita que são importantes. Se o cara não faz esse tipo de treinamento e o cara leva 3 meses, uma forma de entender se o cara teria orçamento cara, se eu reduzisse o teu tempo de 3 meses para 1 mês, para o cara estar pronto para performar, quanto isso traria de retorno para você? Qual seria o ganho que você teria? Essa é uma forma de descobrir quanto o cara está disposto a pagar. Vamos supor que um vendedor venda 100 mil. Se ele vende 100 mil em 3 meses e passa a vender 100 mil já no final do primeiro mês, é 200 mil por pessoa.
é isso que vale o teu treinamento. No mínimo. Não que você vá vender um treinamento corporativo por 200 mil, dependendo do tamanho da empresa, obviamente, porque tem outras coisas envolvidas. Mas a realidade é que se você reduzir o tempo do vendedor passar a performar de 3 para 1 mês, o ROI daquele negócio é algo que pode ser entendido como o orçamento do cara para o teu tipo de serviço. Então, descobrir o ROI é mais ou menos descobrir qual é o orçamento que o cara tem disponível. Então, essa é uma coisa importante. Uma outra forma é quando o cara vem para a mesa de negociação para discutir preço. Você passou proposta, normal, o cara quer ver proposta em algum momento. Você não descobriu o orçamento ainda. Você passou proposta e o cara manda um tá caro. Normal, pô, tá muito caro. A primeira coisa que eu faço quando o cara me fala assim, tá caro em relação ao quê? É a primeira coisa que eu pergunto. Tá caro? Como assim tá caro? Você diz em relação ao quê? Ah, não, meu fornecedor atual é mais barato. Tá, mas... não, entendi. Pô, teu fornecedor atual é mais barato. Não, faz sentido. Mas qual é o teu custo hoje com treinamento de idioma? Eu gasto 1 milhão e você está dando 1.300.000. Pronto, eu já sei que o orçamento do cara é 1 milhão. E aí eu posso perguntar, tá, você saiu de 1 milhão, você está buscando uma outra instituição. Enfim, a questão é qualidade, a questão é produto. Você disse que não está funcionando. Quanto você está disposto a aumentar em termos de investimento? Aí o cara vai te dizer, não, posso aumentar para uns 100. Ou então o cara vai dizer, cara, eu só posso fazer 1 milhão. Beleza, então ao invés de 1 milhão, você ia treinar 100 pessoas. Se a gente treinar 90 pessoas para reduzir o custo para chegar em 1 milhão, para você faz sentido? Ou então se a gente, ao invés de fazer tantas horas por semana de aula, a gente fizer menos horas, a gente consegue chegar no valor, enfim. Essa é uma outra forma de descobrir qual o tamanho do orçamento do cara. Depois que você já passou proposta e o cara te mandou um tá caro da vida. Bom, a ideia desse episódio era mais te dar algumas ideias para refletir de como você pode montar o teu cronograma, de como você pode montar o teu script para entregar um bunch legal. Se você ouviu o último episódio, se não ouviu, vai lá ouvir para entender um pouco melhor o que é o bunch. Essa é a ideia mais para que eu te faça refletir. Aprender a fazer pergunta é a habilidade mais importante que um vendedor deve desenvolver. Aprender a fazer tanto pergunta aberta quanto pergunta fechada. Às vezes as pessoas acham que é só fazer pergunta aberta, só que pergunta aberta não direciona para onde você quer exatamente. Em algum momento você vai ter que dizer pro cara uma pergunta de, vai assinar o contrato? Pro cara dizer sim ou não. Vamos avançar? O cara dizer sim ou não. Por exemplo. Então perguntas abertas e fechadas combinadas vão te dar um resultado muito positivo no mapeamento do teu cliente. Isso não significa que você vai vender para todo mundo, mas significa que você aumenta a sua chance de vender. Beleza? Se você está vendo esse vídeo lá no YouTube, deixa aí nos comentários o que se você gosta do Bunch, se você gosta ou sabe fazer perguntas, que tipo de episódio, que tipo de programa você gostaria de ouvir aqui no canal. Não esquece de se inscrever, apertar sininho, dar like, enfim, essas coisas aí. Ainda não estou acostumado a pedir essas coisas que são práticas no YouTube, mas você sabe, né? Se você não está ouvindo no YouTube, está nas plataformas, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, está no Anchor. Deixa seu like, se tiver possibilidade de deixar like, e compartilha com os teus amigos, se eles trabalham na área comercial e aprender a vender for algo que eles precisem, beleza? Aquele abraço.